Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o Cisco Configuration Professional, uma ferramenta que vem se tornando bastante popular e que hoje é tema dos exames CCNA Cisco, por exemplo, CCNA Routing Switching, CCNA Security, também cobra conhecimentos sobre o CCP. E o motivo é simples, o CCP ele pode ser usado de fato para configuração de desde elementos simples dentro do seu roteador, switch ou mesmo do seu ASA, por exemplo, até features mais sofisticadas como VPNs, configuração do firewall, IDS e listas de acesso, enfim. Uma série de configurações são possíveis usando o CCP. Bom, a primeira coisa que vocês precisam é baixar o CCP. O CCP é uma ferramenta gratuita da Cisco. A Cisco não cobra para que vocês tenham acesso a ela. A única coisa que vocês precisam é ter um acesso CCO ao website da Cisco. E isso vocês podem fazer também gratuitamente. Qualquer um pode ter esse acesso. Então, aqui eu só joguei no Google, né, o Download Cisco CCP. O primeiro link que ele traz é o link da própria Cisco. Clica nele. Ele vai levar vocês então para a página de download da Cisco. Eu, se não me engano, já estou logado dentro do site da Cisco, então ele acho que não vai nem me pedir para logar de novo. Reparem que vocês têm duas opções do CCP, a versão Express e a versão Full. A versão Full é basicamente um executável que você instala dentro do seu Windows. Infelizmente, até onde eu sei, só tem para Windows, não tem para Mac e não tem para Linux. Tá? A versão Express é um monte de arquivos compactados que você vai instalar dentro do seu roteador, ou do seu switch, ou seja lá que elemento que você for usar o CCP para ser configurado. A diferença básica entre a versão Express e a versão Full é que a versão Express ela é muito mais limitada, além de dar mais trabalho de instalar também. A versão Express ela exige que você instale dentro da flash do seu equipamento todos os arquivos, né? Então é uma configuração um pouco mais chata. E no final das contas você vai ter um acesso bastante limitado em termos de o que de fato pode ser usado para configuração via CCP. A versão Full é muito mais ampla, mais fácil, na minha opinião, de você utilizar. E, enfim, eu particularmente prefiro a versão Full, até porque é independente do elemento. Você não precisa instalar nada nos elementos, basta ter o executável instalado na sua máquina e você pode fazer o discovery de qualquer elemento que suporte o CCP e trabalhar em cima disso. Né? A principal motivação desse vídeo é que acabou de terminar um curso, né, que foi o Cisco CCNA Bootcamp Hands-On, onde eu mostrei para o pessoal uma série de laboratórios, etc., bastante interativos, e no último laboratório foi uma demonstração do CCP. Né? Então, como é o CCP, muito parecido com o que eu vou fazer com vocês hoje. E deu para perceber que houve um engajamento muito grande. Né? O pessoal não conhecia muito a ferramenta, ficou entusiasmado. Eu acabei até compartilhando alguns casos de uso meus particulares em cima do CCP. Por exemplo, a rede de telefonia da nossa empresa, né, da Cloud Campus, ela foi configurada por mim basicamente usando CCP. Né? Usei muito pouca linha de comando nessas configurações em si. A única exceção talvez seja configurações muito específicas, né, que eventualmente você precisa de fato aí entrar no equipamento e configurar. Por exemplo, algumas rotas, algumas coisas que eu realmente precisei ali fazer na mão. A verdade é que até daria, acho que para ter feito via CCP também. Mas enfim, toda a parte de ramais, direcionamento de chamadas, toda a parte de regras, de políticas e etc. foi tudo feito em cima do CCP e funciona perfeitamente bem. Né? Então é muito fácil adicionar um ramal, excluir um ramal, alterar um ramal, sem ter que ficar entrando em linha de comando e fazendo todas as configurações na unha. Então esse é um caso real, né, de uso do CCP que eu acabei colocando para eles. E a demonstração em si foi a criação de uma VPN site-to-site. Né? Então, para mostrar como é simples, né, usando o CCP, criar configurações relativamente complexas dentro do seu ambiente. Né? Então, essa vai ser a configuração que eu vou mostrar hoje para vocês. A configuração, então, de uma VPN site-to-site usando o CCP. Bom,
Voltando aqui então para a nossa tela de download, vocês têm que escolher, para essa demonstração pelo menos que eu vou fazer com vocês, a versão Full. Na versão Full, a versão mais recente que tem é a 2.8. Todas as outras versões que aparecem aqui no site da Cisco, elas vão conter apenas as versões Express. Tá? Então baixem a versão Full, dá para perceber a diferença de tamanho de download, né? Porque aqui realmente você vai instalar todo o arquivo dentro da máquina de vocês, não vai instalar nada nos elementos. Então clique em download. Novamente ele não está pedindo aqui para mim para fazer o login, porque eu já fiz anteriormente, mas no caso de vocês ele vai pedir para fazer o login. Tem que ter o CCO então para vocês terem acesso a essa página. Novamente, não é nenhuma conta especial, tá? Qualquer um pode se cadastrar no site da Cisco, vai ter esse acesso e vocês vão conseguir baixar o executável. Dá um accept no acordo de licença aqui deles, né? Ele vai trazer alguns detalhes em cima do arquivo que você vai baixar e ele então vai começar o download, né? Eu vou cancelar porque eu já fiz o download, então eu estou cancelando aqui, vou minimizar a tela e então aqui a gente tem então um arquivo baixado, né? Novamente é um executável Windows. Vocês executem esse arquivo, ele vai instalar então o CCP na máquina de vocês, como se fosse qualquer outro programa do Windows, né? Vai aparecer então no menu iniciar do Windows, vocês podem simplesmente clicar lá e executar o arquivo. Vamos deixar isso para depois, né? Quando a gente já tiver com o nosso lab configurado, etc., a gente volta e executa ele, tá? Outra coisa que vocês vão precisar para esse lab é o GNS3. Também software free, né? Então acessem o site do GNS3, vão para a parte de download e aí vocês então tem a opção de fazer o download da última versão. Eu já estou usando a versão mais recente, que é um 5.1. Tá? Isso que eu vou mostrar para vocês hoje deve funcionar com outras versões também. Então, se você já tem instalado o GNS3, não precisa se preocupar. Tá bom? A única coisa que vocês vão precisar são imagens do iOS que sejam compatíveis com o CCP. Né? Então, eu vou usar nessa demonstração a imagem do 7200, que é totalmente compatível com o CCP. Se não me engano, outras versões como a do 3600, elas não são totalmente compatíveis, né, porque são plataformas já mais antigas, então o CCP suporta apenas parcialmente essas plataformas, o que significa que nem todos os recursos de configuração do CCP vão estar disponíveis nela. Se vocês de fato querem testar o CCP, eu aconselho que usem a plataforma 7200, né, uma plataforma totalmente suportada. Tá bom? Bom, baixem o GNS3, instalem novamente. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, certo? Outra coisa que talvez seja interessante vocês terem para a configuração, para o lab, né, pelo menos que eu vou mostrar para vocês, vocês precisam ter uma forma de conectar o ambiente virtual que vocês vão criar ao mundo real de vocês, né? Ou seja, o seu notebook ou o seu PC onde você está rodando o GNS3 precisa conversar com os elementos dentro do GNS3. E a forma de fazer isso, existem duas na verdade, ou você linkar um dos equipamentos à interface física do seu notebook ou do seu PC, ou você criar uma interface loopback para uso exclusivo de laboratório, é a minha opção, pelo menos, né? E aí vocês fazem a linkagem com essa interface. E aí eu vou demonstrar rapidamente aqui como faz essa criação de interface, né? Então se vocês forem na tela do Windows, né, cliquem com o botão direito do mouse no computador, no PC de vocês, no ícone do PC, e aí vai abrir essa parte, clique em Manage, né, vai abrir essa tela para vocês, vai em Device Manager aqui, clica na máquina de vocês aqui em cima, botão direito, Add Legacy Hardware, coloca aqui a parte de instale manualmente o hardware, acha a parte de Network Adapters, clique em Next, ele vai popular uma lista aí de vendors, né? Então aqui no nosso caso a gente vai usar uma loopback, então é Microsoft mesmo, e procurem aqui então o adaptador loopback da Microsoft, que seria esse carinha aqui. Vocês podem instalar quantas vocês quiserem, né? Então no meu caso eu instalo duas normalmente, né, que eu deixo ali. Quando eu não estou usando, normalmente eu desativo elas. Para esse lab especificamente eu vou usar uma delas, né? Então só voltando aqui agora para a parte da minha rede,
Isso é importante só para vocês entenderem, pessoal, como que a minha rede ela está estruturada, né, antes de eu então passar a trabalhar com Lava. Então eu tenho duas loopbacks aqui que eu tenho no meu PC, né, criadas da forma como eu mostrei para vocês. Eu vou desativar essa daqui, a 2, porque eu realmente não preciso dela agora. Vou focar na 1. Então eu só vou em propriedades dela. O Windows abre como uma interface convencional. Eu vou desabilitar IPv6 nela, porque eu não vou usar. E aí eu configuro então o endereço IP que eu quero. No caso está certo já, que é 11.11.11.11. Tá? Então esse é o endereço IP que eu vou usar. Não precisa de default gateway, nada. Basicamente essa interface eu vou amarrar ela dentro do GNS3 para que eu consiga então do meu PC acessar os elementos do GNS3 diretamente. Tá bom? Então essa é a minha interface virtual aqui, minha loopback. Vamos deixar ela ali. Deixa eu fechar aqui. E vamos então inicializar o GNS3, que já está instalado, né? Então deixa ele fazer a inicialização. Deixa depois que ele acabar de carregar, eu vou então reduzir a interface para vocês poderem ver a tela inteira. Basicamente, né, o GNS3 novo ele starta a máquina virtual, né, do GNS3 em modo background, então você não vê mais o VMware startando, nada disso, que é bem legal. Né? Então, deixa eu já pegar aqui o projeto que a gente vai usar hoje, que é esse aqui. E aí, depois que ele acabar de carregar, eu vou reduzir então a tela para a gente poder ver tudo. Né? Então, pronto. Assim cabe tudo na tela. Deixa eu reduzir aqui também a resolução. Trazer isso daqui para cá. E centralizar para ficar mais fácil da gente visualizar tudo o que está acontecendo. Então esse é o laboratório que a gente vai trabalhar hoje. Novamente depois eu vou disponibilizar isso para vocês baixarem, tá? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho basicamente 4 roteadores, né? Então eu tenho R1, R2, ISP1, ISP2, então basicamente 2 roteadores aqui simulando provedores de acesso. R1 e R2 são roteadores Dynamips, então eu estou usando a imagem do 7200, dá para vocês verem aí nessa saída de tela, né, que é eu estou usando então o 7200 para fazer essa emulação em cima do Dynamips dentro do GNS3. Esses caras de baixo aqui, os ISPs, eu estou usando o iOS XR dentro do GNS3. Né? Então, são máquinas virtuais, né? Cada uma rodando uma versão virtualizada do iOS XR. A Cisco suporta isso também. Então é legal porque você consegue treinar, se você está estudando para exames de certificação, etc. iOS XR também, os comandos, toda a parte diferenciada aí do XR também vocês conseguem replicar dentro do GNS3. Hoje isso é possível. Né? Nas pontas aqui eu tenho 2 PCzinhos, né? Então PC1 e PC2, que estão conectados aos roteadores. Tá? Então para aqui, para simular redes locais, rede local 1, rede local 2, e o objetivo desse pequeno lab é criar uma VPN ligando R1 até R2, atravessando obviamente os service providers. Né? Então, basicamente, pessoal, o objetivo desse lab é ligar PC1 com PC2, ou seja, rede local 1 com rede local 2, de forma que eu consiga fazer isso, né, sem ter que anunciar rotas dessas redes para a internet, até porque não seria possível, porque essas rotas elas são definidas dentro de endereços privados, na RFC 1918, que não é roteável na internet, certo? Então, esse é o objetivo, esse é o foco dessa pequena demonstração, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou começar configurando endereços IP nos roteadores, né? Então, vou configurar todo IP que está aí ilustrado nesse pequeno diagrama. Enquanto eu faço isso, eu vou seguir aqui fazendo, até porque tem o iOS XR, acho que tem alguns aí que gostariam de ver essa parte de configuração também. Então eu só vou ativar aqui a visualização das interfaces, né, para eu ver exatamente. Fica ruim aqui porque ele fica sobreposto, mas vocês podem arrumar. Né? Então essa é a parte legal do GNS3, que uma das coisas que o Packet Tracer, por exemplo, não deixa você fazer é exatamente isso, né? Organizar aqui a visualização dos labels, né, da interface, de forma que fique mais fácil para você trabalhar. Né? Então, esses .1, .2, .254 que vocês estão vendo, na verdade é o final dos endereços IPs que eu vou usar em cada um desses caras. Tá?
Então não tem nada a ver com interface. As interfaces são essas E1, E2, F1, F2, etc. que aparece aí espalhado. Tá bom? Então, esse daqui, se vocês olharem, né, a interface aqui desse CCP Station é a minha Loopback 1, ou seja, esse cara aqui, na verdade, é aquela nuvem que o GNS3 permite que você configure e eu simplesmente adicionei a interface Loopback 1 a essa nuvem, fiz a conexão dela, então, com o roteador R1, de forma, então, que a interface F21 do roteador R1 consiga, então, enxergar o meu PC e vice-versa, e assim eu consigo usar o CCP para fazer o acesso. Tá bom? R2 não tem nenhuma conexão com o mundo externo direto, apenas R1 tem. Isso significa que eu vou ter que usar roteamento para conseguir, aqui do meu PC, acessar R2. Né? Então, por isso que eu criei a loopback aqui em R2 e em R1. Então, eu vou usar essas loopbacks para fazer acesso via CCP. Obviamente, eu vou ter que rotear isso dentro desse pequeno ambiente para que a coisa funcione. Certo? Bom, vamos começar então a configuração. Eu vou botar aqui os roteadores, clico em play, né, ele vai então inicializar todos os roteadores. Está me dando aqui alguns warnings com relação à memória, mas nada que preocupe, ele vai botar da mesma forma. Né? Basicamente os iOS XR eles têm uma demanda de memória muito grande. Né? E são 3 GB, se não me engano, o mínimo necessário para que essas máquinas bootem. Então você precisa ter aí um PC com uma quantidade razoável de memória se você for usar esses caras. Tá bom? Eu poderia ter usado qualquer outro roteador, mesmo Dynamips, etc. Eu só coloquei esses caras aí realmente para ilustrar a questão do iOS XR, que muitos me perguntam, mas dá para rodar? Como é que faz? Etc. Né? Então, isso daí é mais para mostrar para vocês que sim, dá para rodar. E depois, mais para frente, se tiverem dúvidas de como, aí vocês me perguntem e eu, de repente, faço um tutorial para mostrar para vocês como faz isso. Tem que esperar um pouco aqui para ele terminar de dar o boot, né? Até se vocês forem olhar aqui a parte de uso de CPU, esse é o GNS3 novo, ele mostra, né, para vocês a CPU do meu PC e a CPU da máquina virtual do GNS3, como que está o uso de memória e CPU dessas duas máquinas. Então, quando você dá o boot, né, como tudo sobe de uma vez, obviamente a CPU vai lá para cima. Não, então, muitos recursos são usados na sua máquina. Depois que a coisa volta ao normal, obviamente a CPU cai e mesmo o uso da memória também estabiliza. Então, é o que a gente está vendo aqui. Tá vendo? Na máquina do GNS3, a CPU já caiu para 5, 6, 7%. O uso de memória aqui está em 21%, mesmo com os dois XR rodando, que está ótimo. E na minha máquina real, né, no meu PC, eu estou aqui então com um uso de 68%. Na verdade vai cair isso, é porque a máquina ainda está bootando. Os dois XR ainda estão em boot, é um boot meio demorado do XR, né? Não é que nem o 7200, por exemplo, que é rapidinho no GNS3. Os iOS XR eles levam um tempo maior para dar o boot, né? Então tem que esperar esse processo concluir e aí você vai ver a CPU caindo, tá bom? Enquanto isso daí acontece, eu vou dar um pause aqui na gravação, depois eu volto quando isso daí estiver finalizado. Ok, de volta. Os XR já acabaram o boot, todas as máquinas estão up e ok. Vamos então começar as configurações, fazer alguns testes iniciais de conectividade e então a gente vai colocar o CCP em cima disso tudo e criar a VPN. Bom, primeira coisa que a gente vai configurar é o nosso R1, então vamos lá. Clica no R1, console, ele abre então a tela console, a conexão console com R1. E aqui então eu posso começar as minhas configurações. Eu só vou dar uma baixada aqui para eu poder ver então as interfaces, né? Vai sair um pouco da tela, mas os comandos vocês conseguem enxergar, né? Então, R1 eu tenho 3 interfaces a serem configuradas. A F21 que me conecta com a estação CCP, ou seja, meu laptop. A F00 que conecta com a rede local que eu quero fazer a VPN com o outro lado. E a F20 é a conexão com o meu provedor de acesso, com o Internet Service Provider, certo? E eu tenho também a Loopback 1 aqui, que eu tenho que configurar com o endereço 1111. Então essas são as 4 interfaces, na verdade, que eu tenho dentro do meu roteador 1. Então vamos começar essa configuração, começando pela F21, que seria a interface de CCP. Então vou colocar uma description aqui, CCP, só para eu saber do que se trata, né? Sempre bom tom colocar a descrição nas interfaces. Endereço IP 11.11.11.254. Lembre-se aqui, ó, só voltando no diagrama, né? Tudo que está o ponto 254 aqui significa então o endereço IP que eu vou usar dentro da rede
que está sendo apresentada aqui, certo? Então o final aqui é 254 e o endereço do CCP é final 11. Tá? Então 111111 é o CCP, 254 é o meu roteador. Máscara 255, 255, 2550 é um /24. No shutdown para subir a interface. Vamos esperar ela subir, aí então eu vou tentar pingar o meu PC e ver se eu consigo então dar esse ping. Né? Então vou pingar 1111, 1111 e ver se essa comunicação é bem sucedida. Foi. Então estou enxergando meu PC está enxergando o roteador. Um exemplo, né? Vou abrir aqui então o command prompt aqui do meu Windows e vou pingar 1111, 11254 e pinga. Tá, então, conectividade do meu PC com o roteador do GNS3 está ok. E é isso que eu preciso para o CCP funcionar no primeiro plano. Certo? Então, não preciso fazer mais nada aqui. O que eu vou fazer agora é a F00, que conecta com a rede local. Opa! Então, inf F00, né? Dá um description aqui, LAN1. Vou colocar o endereço IP nela. Então, 192.168.1.254, /24 também. E o no shutdown para subir essa interface. Aqui eu não tenho como testar porque o PC ainda não está configurado, certo? Vamos configurar o PC então, aproveitando que a gente está aqui. Né? Então, console no PC. O PC que eu estou usando aqui, pessoal, é nada menos que o VPCS, né, do Dynamips, né, do GNS3, que é muito simples de configurar. Você simplesmente arrasta e solta aqui, ó. Vai nos PCzinhos, ele está aqui, ele é nativo do GNS3, não precisa instalar nada, ele já vem junto. Arrasta e solta, que nem eu fiz ali, ele cria já essa instância e depois é só você dar um boot na instância e clicar para iniciar uma sessão console e você tem então esse promptzinho aí. Para saber o que está configurado já nele, dá um show, ele mostra para você. No meu caso eu não tenho nada, né? Então o endereço IP e máscara está zerado e o gateway também está zerado. Como que a gente configura endereço IP? Se você estiver usando DHCP, seja lá onde que vocês estiverem com o servidor DHCP, pode ser no roteador, pode ser um próprio servidor DHCP na rede de vocês, o que quer que seja. Se vocês derem IP DHCP, ele vai buscar o endereço via DHCP. Tá? No meu caso aqui eu vou dar um IP estático, então é IP 192.168.1.1/24, esse é o formato, tá? E o gateway vai ser 1.254. Ele vai dar uma checada para ver se não tem host duplicado na rede. Estando tudo ok, ele aceita a configuração. E agora eu posso testar pingar o gateway, que deve pingar sem maiores problemas. Pingando. Tá? Então estou acessando o roteador. Para salvar a configuração, é como se fosse um roteadorzinho. Tem que salvar, senão ele perde tudo se você sair do cenário depois. Né? Então save, ele salva a configuração. Está salvo, o PC1 está configurado. Certo? Vamos já aproveitar e configurar o PC2 também. Deixa eu fechar esse dockzinho aqui. Então, PC2 a gente já configura também, já deixa os dois PCzinhos configurados sem problemas. Na mesma coisa, só vai mudar o endereço IP, obviamente. Aqui eu vou usar 2.2/24, então outra rede, né? Rede 2, essa daqui. Na verdade faltou aqui o default gateway. Eu não posso ainda testar nada, né, em termos de conectividade porque o R2 ainda não está configurado. Então vou só salvar aqui, só para a gente estar com o PC já configurado. Aí vou minimizar. Vamos voltar aqui para R1 então. Então R1. Interface F0 está configurada. Vamos agora para F20. Então description aqui vai ser conexão com ISP1. Endereço IP vai ser do 100.1.1.1/30, né, que é 255, 255, 252. Mesma coisa, no shutdown. Também não posso testar essa interface ainda porque o ISP1 não está configurado. Tá? Então eu só preciso fazer isso nessa interface. E finalmente a loopback. Então int loop1. Ele vai criar essa interface virtual, ela deve subir automaticamente. Já subiu. E aí eu vou dar um endereço IP para ela que é 111 e /32, que é 1.255, 255, blá blá blá. Então acabei as configurações das interfaces, já vou salvar aqui só para se der alguma zica e eu estar pelo menos com essa parte ok, né? E agora eu vou ativar o SPF que eu vou usar para fazer o roteamento dentro dessa minha pequena rede, né? Então alter o SPF1. As networks, né, que basicamente definem quais interfaces vão participar do processo. Eu vou adicionar então a loopback.
Na verdade, aqui eu vou... é isso mesmo, tá certo. E aqui a área 0. Então eu vou usar só a área 0, não vou usar nenhuma outra área, tá? Para simplificar, eu só estou usando o SPF para jogar as rotas dos roteadores aí passando pelos ISPs, tá? Observem que eu não vou adicionar a interface que conecta com a rede local, ou seja, eu não quero, né, anunciar a rede local para o meu provedor de acesso, porque não faz sentido nenhum. No mundo real você não pode fazer isso, e mesmo se você tentar fazer, o provedor de acesso obviamente vai bloquear esse anúncio, porque você está falando de um endereço que está contido numa rede privativa, uma rede definida pela RFC 1918, que não é roteável no mundo público. Então eu não vou fazer esse anúncio, porque o objetivo dessa pequena demonstração é exatamente mostrar para que serve a VPN e como você usa o CCP para configurá-la. Né? Se eu conseguisse fazer esse anúncio passar, lógico que no meu lab eu conseguiria, né? Eu não precisaria da VPN, os dois lados já se comunicariam ponto a ponto, obviamente que sem segurança, porque não tem criptografia que a VPN oferece. Mas enfim, não vou anunciar, tá? Então, estou anunciando a loopback, vou anunciar também a 100.1.0, então, a network 100.1.1.0, aqui é 1/30, né? Então, final 3 ali, área 0 também. Vou dar um router ID para esse cara, para eu saber quem é ele. Se eu não dou um router ID manual, ele basicamente vai usar o endereço da loopback, né? E eu não quero isso, eu quero que realmente ele tenha o seu próprio router ID manualmente configurado. Vou dar 0001 para ele, para eu saber que esse cara é o router 1. Tá? Vou anunciar a rede, eu não preciso anunciar a rede 11. Tá? Então a interface que está conectada aqui à rede 11, eu não preciso fazer esse anúncio para ela. Tá? Então, para mim é diferente. Eu não preciso que o outro lado ali, os ISPs e o outro lado vejam essa rede. Né? Então, não faz diferença para mim aí essa comunicação. Tá? Vamos deixar só assim então. R1 está concluído. Vou salvar a configuração. E agora a gente vai aqui fazer o ISP1. Então, ISP1, lembrando que é um iOS XR. Tá? Então, ele é um pouquinho diferente do que a gente conhece em cima do iOS tradicional. Então aqui, nessa versão demo, né, do XR, é uma versão demo, mas ela suporta tudo. Né? Então a parte legal é isso. Né? Obviamente você não vai usar isso para rodar em um ambiente de produção, mas para um ambiente de lab em cima de NS3 é perfeito. Né? Então você se loga em cima de usando o Cisco, né, que é o default, ou na hora que você inicia esse cara pela primeira vez, ele vai pedir para você definir, como num servidor Linux ou alguma coisa assim, o seu username root, né, e a senha. E aí você pode usar ele para entrar também. Mas Cisco funciona. Tá? Então aqui eu vou fazer a configuração desse carinha. Os comandos são muito parecidos com o iOS tradicional, como vocês vão ver. Né? Então só vou arrastar ele aqui um pouquinho também para a gente poder enxergar. Ficou faltando aqui a rede que liga esses dois caras. Deixa eu só colocar então. Aqui a gente vai usar... Vamos configurar aqui... eu vou colocar aqui então as redes... Vamos usar uma rede free aqui, vai. 172.16.10.0/30. Então, ISP1 vai ser final 1 e ISP2 vai ser final 2. Pronto. Tá? Só para ilustrar aqui, deixa eu salvar isso. Voltar aqui para o ISP1 e é isso então que a gente vai configurar. ISP1 só duas interfaces, uma conectada na rede 100 e outra configurada na rede que liga os dois ISPs. Certo? De novo, isso aqui é só um lab, por isso que eu estou usando IP frio ali no meio. Né? Mas normalmente, obviamente, provedoras não vão se conectar usando IP frio, mas sim IPs públicos, roteáveis na internet. Tá? Então, int e2. Não sei porque ele colocou como E2 ali, mas eu vou só ver quais são as interfaces que eu tenho aqui. Que estranho. Ele devia ter colocado a terminologia certa da interface. Acho que são interfaces gigabit aqui que eu tenho, né? Então tenho 3 gigabit e uma internet que é normalmente a de gerência. Então deixa eu só ver quais são os números, né, das giga que eu tenho aqui. Então essa aqui é a interface de gerenciamento, né, que é uma das Ethernets. E aí a primeira é G0 0/0/0/0.
1 e 2, né? Então são só essas mesmo. Aqui então eu vou considerar, espero que esteja certo, né? Que essa aqui é a 0002 e essa é a 0001, né? Deve ser isso. Vamos checar e tentar ver se funciona. Então, int g2, endereço IP dela vai ser dentro da rede 100. Deixa eu dar um description, né? R1. E aí vamos então colocar o endereço IP nela. 100.1.1.2. E aqui basicamente o que eu tenho que fazer é só dar um no shut nela. E agora eu tenho que dar o commit, né? Porque esse é um XR, então se você não der o commit ele não faz nada, certo? E aí eu vou só fazer um ping aqui para ver se está funcionando. Então tem que pingar. Se não pingar é porque eu estou na interface errada. Estão vendo que não pegou a interface certa, né? Eu estou na interface errada aqui. Deixa eu só ver quais opções de interface que eu tenho aqui nesse cara. Deixa eu ver se consigo ver. Então eu tenho 4 adapters, 1 gigabit Ethernet. O problema aqui, por que ele bota E1, E0 e etc, né? Porque ele enxerga esses caras aqui, o GNS3, como uma máquina virtualizada do QEMU, né? Ele não enxerga como um roteador Cisco, essa que é a verdade, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui é meio que na tentativa e erro. Na verdade, dá para você checar MAC address da máquina virtual e etc e tentar ir por aí, né? Mas fica um negócio, tá meio confuso. Deixa eu fazer assim, deixa eu dar um pause aqui, eu vou acertar isso, depois eu volto, peraí. Bom, arrumei aqui as interfaces, já inclusive acertei aqui no diagrama, né? Então, na verdade a E2 aqui seria a primeira giga Ethernet, na verdade, desculpem, a E2 seria a segunda giga Ethernet, que faz sentido, né? Então, G0001, e a E0 seria a primeira giga Ethernet disponível, que seria a G0000, né? Então, no final realmente faz sentido, o jeito como o GNS3 ele aloca as interfaces está certo, né? Eu acabei fazendo confusão no final, mas fiz o teste aqui, já configurei o endereço IP aqui, já pinguei aqui, já inclusive configurei o endereço IP dessas duas aqui, já fiz o ping também, né? E já configurei o endereço IP aqui entre essas duas, também já fiz o ping, né? Então só configurei o endereço IP, não fiz mais nada, né? Então se a gente pegar aqui no... Esse é o ISP1, né? Se eu olhar aqui na configuração desse cara, né? Você dá um show running config aqui, vocês vão ver que ele só está realmente com então tem o endereço IP nas interfaces, né? Na G000, na G0001, né? Então essa G0002 aqui, tá, essa aqui foi aquela que eu configurei errado da outra vez, por isso que está com esse description errado aqui, tá? Tava só tentando lembrar porque que tava com esse cara aqui. Deixa eu só dar uma limpada nisso, né? Porque isso aí pode gerar alguma confusão depois se a gente vai fazer algum troubleshooting, alguma coisa. Então, vamos tirar isso daqui e vamos colocar na interface certa, que seria essa. Então, pronto. Essa parte então está ok. Commit, como sempre, né, para ele aceitar. Aqui eu já coloquei o router OSPF, já defini o router ID, que vai ser 11 para esse e 12 para outro ISP, né, e não fiz mais nada. Aqui só eu parei aqui porque eu queria mostrar para vocês que no XR, né, a configuração do SPF é um pouquinho diferente do iOS normal. Então entra no modo de configuração, define router ID como você faz normalmente. A diferença aqui agora é a seguinte, né? Você vai então entrar no address family que você vai usar, né? E aí você vai definir a área, né? Então área 0. E aí dentro da área 0 eu aloco as interfaces, né? Que eu quero que façam parte desse processo ASPF. Então aqui no caso, quais interfaces que eu quero anunciar? Eu quero ativar o SPF nessa interface aqui, porque é a conexão com outro ISP. Se eu não ativar o SPF aqui, os anúncios não passam por outro lado. Então tem que ativar aqui, né? Então já vou colocar essa interface no processo. E vou colocar também a interface que conecta com R1. Né? Então quero fechar uma sessão SPF também com R1 para receber as rotas que estão ali atrás de R1. Por isso
vou adicionar essa interface também. São só essas duas, tá? Não tem nenhuma outra. Então eu vou dar um commit aqui e eu devo ver a instância, devo ver o meu neighbor SPF subindo, né? Se tudo estiver certo, deve subir então conexão SPF entre ISP1 e R1. Deixa eu colocar o R1 aqui do lado também. Já subiu aqui, tá vendo? No R1 a gente consegue ver que já subiu a adjacência e eu consigo ver que o neighbor é o 11, ou seja, já está então conectado via SPF com R1, né? R1 via SP1 e vice-versa. Então, se eu, por exemplo, der uma olhada aqui nas rotas, né, no ISP1, eu devo ver então rotas trazidas via SPF. Aqui tem a loopback do R1, que é a única rede que de fato o ISP1 não conhecia. As outras estão diretamente conectadas, certo? Por que eu não estou vendo a rede 192.68.1.0? Né? Por que eu não estou vendo essa rede aqui, ó, que está atrás de R1, aqui em ISP1? Porque eu não estou anunciando essa rede para cá. Lembrem-se, tá? Então só estou vendo essa rede aqui e essa está diretamente conectada. Eu também não estou anunciando essa. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? R1, ISP1 já está configurado, eu vou agora para ISP2 terminar a configuração dele. Na ISP2 eu também acho que já configurei os IPs nas interfaces, vamos só dar uma olhada. Então em ISP2 aqui eu tenho já o endereço IP nas duas interfaces, vou adicionar então o processo OSPF agora. Então router, OSPF1, router ID. Então aqui vai ser o 12, né? 11 é o ISP1, 12 ISP2, só para eu saber quem que é um, quem que é o outro. E basicamente agora vou colocar o address family IPv4. E na verdade o address family não precisa, né? Você pode ir direto aqui para a área 0 e aí coloca as interfaces que vocês vão participar do processo, né? Mas é fácil copiar e colar aqui. Então interface ISP com ISP e interface com R2. Essas são as duas interfaces, as duas únicas, né, que eu quero que façam parte do meu processo. Deve subir então a adjacência entre ISP1 e ISP2 e eu devo começar, se eu dar um show IP route agora, esse aqui é o ISP2, né, eu devo ver 1.1.1.1 sendo trazido via ISP1. Então, show IP route e está aqui, ó. Nas duas redes, então, são trazidas via SPF do ISP1 para mim. Então tá certinho. Essa parte aqui também tá ok. Então vamos salvar a configuração. Opa! Aqui não funciona esse comando, né? Então, salva aqui a configuração e salva a configuração aqui também. Sempre uma boa, né? Ir salvando a configuração para se der alguma zica ou o GNS3, por exemplo. Opa, desculpem o barulho agora que eu esbarrei aqui. Se o GNS3 crashear, alguma coisa assim, pelo menos você tem tudo para, né, voltar aí o seu lab sem grandes perdas, tá bom? Então os dois XR já estão configurados, eu não preciso fazer mais nada neles, tá? Então vou sair daqui e vou focar no R2 agora, para a gente finalmente terminar então a parte de conectividade aqui. Então em R2 a única coisa que eu fiz foi configurar a interface F20, que é a interface que está conectada aqui ao ISP2. Só fiz isso, né? Então falta configurar a loopback, a F00 e jogar todos esses caras, menos a F00 no processo SPF, certo? Então aqui vamos colocar int F00, IP address 192.168.2.254/30, description LAN2, no shut. Bom, com a interface up, agora eu vou dar um ping no PC2 que a gente já tinha configurado para ver se ele está respondendo. Deve estar. Deveria, pelo menos, está certo, está pingando. Então a parte da conectividade LAN no roteador 2 também está ok. Fica faltando aqui a loopback 2 e depois adicionar tudo no SPF, né? Então int loop 2 vai subir a interface, vamos esperar. Endereço IP e não precisa dar no shut porque ela já está ativada. E aí eu vou então agora entrar no processo SPF. Deixa eu só ver se eu já não tenho um processo aqui para não me repetir.
Então, as interfaces estão tudo certo, aparentemente tudo certo, eu configurei todas, tá? Então não tem processo SPF, vamos criar um. E vamos adicionar as interfaces que a gente quer divulgar, então seria a loop 2, a router ID, desculpem. Router ID, interface vai ser a loopback 2, então 222 0000 área 0. Que mais? A gente tem a interface que está conectada com a ISP1, né? Então essa interface aqui eu também quero adicionar. Então 201.1.1, né? Essa interface aqui que eu quero colocar. E eu não vou, como eu fiz no outro, adicionar a interface F00. Não quero divulgar então a rede local para as outras pontas da rede. Certo? A gente vai de novo conseguir isso via VPN. Então vamos lá. Network 200.1.1.0 barra 24, não, desculpem, barra 32, área 0. Isso deve ser o suficiente para subir então o neighbor com o ISP2. Subiu. Deixa eu salvar essa configuração. E agora eu só vou confirmar que eu estou recebendo as rotas OSPF lá de ISP2. Então eu estou recebendo aqui, ó, loopback 1, tá vendo? Então se eu pingar aqui, isso aqui é lá no R1, né? Então só para deixar claro, né, o que está acontecendo aqui, quando eu pingo é 111, ele vem para ISP2, passa pela ISP1 e aí pinga R1. Então conectividade 100% de R1 para R2 e vice-versa, né? Então em R1 eu também devo conseguir pingar R2. Tá ok? Então parte de roteamento está ok. O que eu preciso fazer agora, né, tenho então em R1 aqui, eu enxergo 2222 e obviamente R1 está configurado como 1111. Esses são os endereços IPs que eu vou usar então para o CCP fazer o discovery desses dois caras e configurá-los. Para que isso funcione, eu preciso então no meu PC adicionar rotas apontando as redes 1 e a rede 2 para 11.11.11.254, certo? Então aqui no meu PC, ó, se eu tentar pingar 1111.2222, ele não vai pingar, obviamente, né? Porque ele não tem as rotas definidas, né? Na verdade, o que ele faz? Ele tenta sair pelo default gateway da minha máquina, cai na internet e eventualmente vai roteando pelos meus provedores de acesso até cair na internet, procurar onde estão essas redes e eventualmente elas não existem. Pode até ser que existem em algum ponto aí, mas de qualquer forma não estão respondendo. E mesmo se respondessem, não seriam obviamente os meus roteadores que estão dentro do GNS3. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar rotas estáticas no meu Windows apontando para dentro do GNS3, para dentro de R1 no caso, né? Só lembrando que eu pingo R1 por esse endereço aqui, ó. Esse é o endereço de R1 que eu vou usar como gateway para as rotas em 11.2222, certo? Então vamos adicionar rotas no Windows, seria usando o route add 1.1. Eu vou colocar a rota específica, né? Assim a gente não corre o risco, eu não corro o risco, né, de ter problema aí depois com a internet, né? E como gateway eu coloco então 11.11.11.254 e a mesma coisa eu faço para rede 2. E agora devo conseguir pingar esses caras, se bem que eu ainda tenho um problema, né? Que é eu, por não ter adicionado a rede 11 ao SPF, agora eu criei um problema aqui para mim, que é quando eu pingar daqui para 111 ou para 2222, para 111 acho que até responde porque o 1 está diretamente conectado, né? Vamos fazer o teste aqui. Deveria responder pelo menos. Então 111, beleza. Agora 2222 não vai responder. Né? E por que 2222 não responde? Simples, porque 2222 não tem uma rota de volta para rede 11.11.11 alguma coisa. Né? O source, né, desse ping é 11.11.11 alguma coisa. R2 não sabe como chegar lá, então como que eu resolvo isso? Eu vou adicionar a rede 11 no processo SPF aqui em R1, eu mato o problema. Tá? Então, alter OSPF1 network 11.11.11.0
área 0, e com isso magicamente eu resolvo o problema de roteamento aí que eu tinha anteriormente. Então agora o 2 deve funcionar. Espero o SPF convergir e tem que funcionar. Aí, funcionando. Tá? Então resolvi o problema. Do meu PC eu enxergo agora R1 e R2, e é com isso que eu vou fazer então o discovery de ambos no CCP. Bom, parte de roteamento ok. Nosso Minilab aqui configurado, vou só salvar tudo, né? Depois novamente eu vou disponibilizar isso para vocês. A única coisa que vocês vão ter que mudar aí depois é obviamente essa parte externa aqui, porque não vai bater com o que vocês tiverem, né? Eventualmente. Se vocês criarem uma loopback chamada loopback 1, eventualmente pode até ser que funcione, né? Mas enfim, vocês vão ter que rever essa parte de cima aqui depois, aí na parte de vocês. O resto tudo se mantém o mesmo, não deve ter maiores problemas. Bom, CCP. Deixa eu fechar aqui SP1, a gente não precisa mais dele. PC1, PC2 vou deixar aberto por enquanto. SP2 fecho também não preciso mais dele. CCP. Para o CCP funcionar, e isso é tópico de exame, né, vocês precisam ter essa configuração mínima aqui nele. Precisa ter um username e senha, né? Então aqui no caso eu criei um username Cloud Campus com senha Cloud Campus. Tem que ter essa parte aqui ativada, que é o que o CCP usa para fazer o acesso remoto ao roteador, ou ao switch, ou seja lá o que for que você estiver usando aí para acessar via CCP. Então vou copiar tudo isso aqui e vou colar em R1. Vou salvar a configuração e vou fazer a mesma coisa em R2. Simples, tão simples quanto isso. Copia e cola. Reparem que eu estou usando o mesmo username e senha nos dois, tá? De novo, isso aqui é um lab, então não faz muita diferença. Em um ambiente de produção, obviamente, você não teria uma configuração como essa. Concorda? Configuração do CCP ok, roteadores salvos. Posso então minimizar esses caras aqui. Posso fechar essa parte da configuração, vocês já pegaram isso, né? E agora eu vou então subir o CCP, que eu já tenho instalado no meu PC, né? Então, deixa ele executar, ele vai subir. Reparem que o CCP usa o Internet Explorer, né, como fundo. Apesar de ser um executável, tudo ele tem o Internet Explorer como o navegador que ele usa para fazer esse acesso. Basicamente uma aplicação em Java que roda em cima de um browser, e o browser é o Internet Explorer, né? Então, por mais que talvez alguns de vocês não achem a melhor ideia, mas é o que a Cisco optou por usar. Essa tela inicial aqui, né, que ele pede para você fazer a autenticação com o CCO, não é obrigatório, né? Então, isso aqui normalmente é para passar mais informações para Cisco, etc. É de você se você quer ou não fazer isso, né? Aqui no caso eu tenho as configurações que eu estava usando para o curso, né, CCNA Bootcamp. Então eu vou só tirar isso daqui, porque agora mudou, né, as nossas configurações. Vão ser 1.1.1.1, username vai ser Cloud Campus, senha Cloud Campus também, 2222, Cloud Campus também, tá? Já vou clicar em Discover All Devices, porque ele já vai fazer então a adição e a descoberta desses dois caras dentro dessa comunidade que a gente está criando aí, tá? Então, pronto, estão aqui os meus dois devices, né? Ele está fazendo o processo de discovery. Se aparecer hostname aqui, como já apareceu, você tem quase certeza que o processo vai ser bem sucedido. Se ele demorar muito para popular os hostnames, aí eventualmente vai gerar um erro no status do discovery aqui, e aí vocês, clicando em discovery status, ele mostra para vocês eventualmente quais problemas foram encontrados, você resolve isso e então tenta novamente o discovery, tá? Então aqui meus dois elementos foram descobertos. Eu vou então gerar a configuração da VPN aqui. Vamos estabelecer a VPN e ver se funciona. Basicamente é isso, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora tá, primeira coisa, antes mesmo de criar a VPN, não, vamos criar a VPN primeiro, depois a gente resolve o resto, tá? Então aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês têm três botões aqui em cima, Home, Configure e Monitor. Clicando em Configure, né, e aqui eu estou no roteador 2, eu vou mudar para o 1. Né, então agora eu estou dentro do roteador 1, eu vejo pelo endereço IP. Eu tenho todas essas opções aqui em termos de configuração do elemento, né? Então, por exemplo, Interface Management, né, ele traz toda a parte de conexões
das interfaces e etc. Né, o que você tem, o que você pode configurar assim por diante. Não parece grande coisa, né, mas enfim, não é mesmo. Agora, na parte de router aqui já começa a ter mais um monte de opções interessantes. Né? Então, tenho, por exemplo, né, a parte de AAA Authentication, tenho listas de acesso que você pode configurar, configuração de NAT, configuração de QoS, Performance Routing está disponível aqui também, SDP, SNMP, parte de login, NetFlow, tudo configurável via CCP. Né? Então, lista de acesso configurável via CCP, serviço de DNS, DHCP configurável via CCP, parte de roteamento estático. Dinâmico, vou ser sincero com vocês, as opções são escassas. Né? Basicamente você tem RIP, OSPF e IGRP. Né? Então se você clicar em Edit aqui, você só tem essas três opções. Não vai ter coisa mais complexa aí. Né? Por exemplo, BGP você não pode fazer via CCP, tem que ser na unha mesmo. Não vai ter MPLS no CCP. Né? Então configurações mais complexas de rede na mão. Agora, configurações mais simples, eventualmente vocês podem usar o CCP para fazê-las também. Tá bom? A gente não vai mexer com isso, que não é o objetivo dessa pequena demonstração. Né? Parte de security. Então, se vocês estão rodando um iOS com suporte a firewall, né, vocês têm então toda a parte de configuração do firewall via CCP também. E o legal, o CCP traz toda uma parte de wizards, né, para ajudar vocês a fazer a configuração, mesmo que vocês não tenham muita experiência no assunto. Né? Então, por exemplo, vocês querem criar uma VPN sem nunca ter trabalhado com isso em cima de Cisco. O Wizard, que a gente vai dar uma olhada, ele ajuda vocês a fazer isso da forma correta. Tá? E o legal é que o CCP ele vai gerar as configurações de forma que, se você tem um contrato de suporte com a Cisco, por exemplo, vai ser totalmente suportado. Se der algum problema, vocês podem abrir, por exemplo, um suporte no TAC, alguma coisa assim, e eles vão com certeza suportar qualquer coisa que o CCP gerou, até porque é a forma como a Cisco recomenda que seja gerado. Ok? Vamos focar aqui em VPN. Né? Então, Security, deixa eu fechar o firewall aqui, VPN. Vocês veem que tem o NAC. Né? Então, vai depender muito do tipo de licença que vocês têm aqui, né? Dentro do iOS que vocês estão rodando. É isso que vai ser importante para você verificar as opções que vocês têm. Só para mostrar aqui, por exemplo, Unified Communications. Esse cara aqui não tem nada, né, de Unified Communications configurado. Então, basicamente, né, se você começar a configurar alguma coisa aqui, ele vai abrir toda uma série de opções aqui, onde vocês podem adicionar ramal, vocês podem adicionar usuários, podem, de novo esbarrei aqui, desculpem, vocês podem adicionar rotas telefônicas, prefixos e assim por diante. Né? Então, tudo muito simples, muito direto, muito fácil de usar. Tá? Novamente, tá, pessoal, só lembrando que configuração de elementos de segurança via CCP faz parte do novo CCNA Security. Isso é uma coisa que é cobrada no Security. E conhecimentos gerais de CCP são cobrados, né, agora também no CCNA Routing Switching e provavelmente em outros no futuro. Talvez sejam também, se bem que não faz tanto sentido para os outros, né? Mais para o Routing Switching e Security mesmo que a gente está mais, talvez para o Unified Communications também no Collaboration, né? CCNA Collaboration, faça bastante sentido também pela parte de telefonia e etc. Tá bom? Então VPN. As opções de VPN que eu tenho, de novo, baseado nas licenças que eu tenho nesse cara. Né? Eu tenho aqui então Site VPN, tenho EasyVPN e tenho DMVPN disponíveis aqui. Tenho também SSL VPN, que é uma opção, GetVPN também. Então vocês veem, tenho bastante opção aqui para fazer a configuração fim a fim. Então vamos trabalhar no site-to-site, porque o objetivo aqui, só voltando para o GNS3, é fechar um site-to-site VPN entre R1 e R2. Só para ilustrar, se eu for aqui no PC1 e tentar pingar a rede remota, 192.168.2.2, que seria o PC2, ele não vai pingar, obviamente. Né? Então não tem rota, não tem como chegar lá. Ele bate no roteador 1 e o roteador 1 fala, não sei onde esse cara está, não sei como chegar lá. Tá? Isso, a prova disso é se eu for aqui no R1 e der um show IP route, ele obviamente não vai ter a rede 92.168.2. Tá? Essa rede não aparece. Para ser mais específico, né? Show IP route 192.168.2.0. Né? Ele fala, essa rede não existe na tabela. Então R2 não tem a menor ideia de como chegar até essa rede local que está lá atrás de R2. Desculpem, R1 não tem a menor ideia de como chegar até essa rede local que está atrás de R2.
tá bom? Do PC2, se eu pingar o PC1, obviamente também vou ter um resultado parecido com esse. Tá? Então, meu objetivo, novamente, é criar uma VPN entre esses dois caras aqui, para que eu consiga, então, fazer o PC1 acessar o PC2 via um túnel VPN criptografado que passa, né, por elementos da internet, como aí nesse exemplo, a SP1 e a SP2. Tá? Então, tudo que sair de R1 vai ser criptografado, que é isso que a VPN faz, certo? A IPsec vai atravessar quantos nós forem necessários dentro da internet até que chegue finalmente em R2. R2 vai fazer a desencriptação desse tráfego e jogar então isso daí para o PC2. De acordo? Então, a gente vai ter que no futuro, pessoal, adicionar uma rotinha aqui em R1 e R2, né, apontando a rede 192.168.1.2.0 para o ISP1 e, R2, e a mesma coisa em R2 aqui. Vamos fazer isso já, para eu mostrar, né, que de fato o fato de simplesmente fazer isso não vai afetar, vai continuar tendo problema de não chegar. Né? Então, IProute 92.168.2.0 é 1/24, vai via 100.1.1.2, que é o meu ISP1. E no R2 eu vou fazer uma coisa parecida, que é IProute 192.168 agora para a rede 1. Passando agora por ISP2. Então, novamente, agora se eu for aqui em R1 e dar aquele comando para verificar a tabela de roteamento, ele vai falar que tem a rede indo via ISP1. Só que quando chega em ISP1, ISP1 não sabe onde esse cara está. Né? Então, ISP1 dropa o pacote. Certo? ISP1 não conhece a rede 192.168.2.0. Tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Só para forçar o tráfego pela interface VPN que a gente vai ativar em breve. Só isso. Tá bom? Para criar aquele conceito de tráfego interessante. Tá? Então, aqui em PC1, só voltando, se eu pingar, ele continua não pingando. Tá? Timeout, não chega até o destino. Tá? A mesma coisa acontece com o PC2 via pingando o PC1. Tá? Então não tem rota, não tem como chegar lá, os ISPs bloqueiam esse tráfego, dropam ele porque não tem conhecimento de onde estão essas redes. Tá bom? Como aconteceria numa conexão real. Então vamos lá para o CCP de novo. Vamos criar um site-to-site VPN. Então você tem duas opções aqui, né? Você pode criar um túnel GRE ou você pode criar um site-to-site VPN. Né? Então aqui no caso a gente vai escolher a primeira opção. Eu vou usar então a opção aqui do Wizard, né? Então Launch Selected Tasks. Vou usar o Step by Step Wizard aqui, que eu vou querer mudar eventualmente algumas coisas. Isso é mais para mostrar para vocês o que pode ser mudado e etc. Tá? Então, Next. E aqui ele vai pedir o passo a passo para vocês das informações das duas pontas. Né? Então, a interface é onde essa VPN começa. Só voltando aqui para o GNS3. A interface onde a VPN começa vai ser F020 do R1 até F20 do R2. Então, nas duas pontas é assim que a gente vai configurar. Então, cadê meu Wizard aqui? Eu já tinha apertado isso daqui, né? Deve ter o Wizard perdido em algum lugar aí, que agora eu não consigo. Tá aqui. Tá, então, é a F20, é isso? F20, isso. Então, F20 aqui, eu estou no R1, tá? Eu sei que é o R1 porque o endereço IP aparece aqui. Então, F20, Pure Identity, aqui como o endereço IP é estático, ou seja, eu mesmo configurei, eu vou só apontar então para F20 de R2, que tem o endereço 200.1.1.1. Né? Só voltando aqui para o GNS3, eu estou apontando para esse endereço aqui, ó. Tá? É isso que eu estou fazendo. Vamos usar Push Shared Keys, eu vou usar Cloud Campus como senha. Vamos usar Cisco, vai. Você não tem que ficar escrevendo. Cisco vai ser a minha Push Shared Key. Tem que ser a mesma nas duas pontas, tá? Aqui ele traz para vocês as configurações de IKE. Eu vou criar uma nova, tá? Em vez de usar a default que ele me traz aqui, vamos supor que não me atenda a isso. Só para mostrar, eu crio uma nova, né? Priority vai ser 2, porque eu já tenho um Priority 1 que é a default. Encryption, escolhe o que vocês quiserem. A hash que vocês vão usar, né? O método de hash, escolhe também o que vocês quiserem. Vou manter aqui. A autenticação vai ser pre-share, que a gente vai usar pre-shared keys. E o grupo aqui, vou colocar no grupo 2. Aqui é o lifetime dessa chave que você vai configurar. Dá OK. Então, criei aqui a segunda, né? Vou dar um Next. Aqui é o Transform Set. Vem com o default também. Eu vou ignorar o default. Vou criar uma específica para o meu caso. Vou chamar ela de teste
Cloud Campus. E aqui eu vou então seleciono aqui as opções que vocês querem, vou achar aqui também, vou em Encrypt ESP3DS, ok. Então, depois antes de você clicar o Next, só se assegura que você está no menu aqui na opção que você criou, Next. Aqui vai ser a rede local que você quer proteger, então vai ser 192.168.1.0 com máscara 24. E a rede remota que vai se conectar a essa, que vai ser 192.168.2.0 com máscara 24 também. Next, ele vai mostrar para você as configurações que você criou. Não vou clicar em Test VPN Connectivity ainda, porque o outro lado ainda não está configurado. Tem que configurar tudo em R2. Tá? Vou dar um Finish aqui. Ele vai gerar a configuração. Então, essa é toda a configuração que ele gerou em cima dos requisitos que eu coloquei. Tá? Vocês podem rever isso, obviamente, antes de você clicar no Deliver. Tá? Então, se você clicar nesse botão aqui, ele faz o deliver da configuração, joga tudo isso para o roteador e salva a configuração do roteador na sequência. Eu não quero que ele salve, porque eu não sei se vai funcionar. Então, eu vou primeiro fazer o deliver, faço os testes, se tudo estiver de acordo, aí sim depois eu salvo. Ele vai jogar isso para o roteador, R1 está configurado. Tá? VPN down, é esperado, o outro lado ainda não está pronto. Vou para o R2 agora. R2, mesma coisa. Tá? Vou usar o Wizard. Então, Site-to-Site VPN, Step-by-Step Wizard, em vez do Quick Setup. A diferença é que o Quick Setup vai usar os defaults, aqueles que a gente viu. Né? Então, pode ser que você não queira isso, portanto, é por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Tá? Então, F2.0 interface no R2 que vai iniciar a VPN. E o endereço de destino agora vai ser 100.1.1.1, que é o endereço da F2 do roteador 1. Mesma coisa, Pre-Shared Keys, lembrem-se que tem que ser a mesma. Então, Cisco aqui também. Next. Vou criar uma nova aqui também, na Priority 2. Tem que ser o mesmo esquema que você fez no outro. Tá? Então aqui eu já tinha feito isso, Pre-Shared aqui, Group 2, tem que ser tem que ser igual, porque senão não vai fechar o túnel. Tá? Dá OK, certifica que está certo, Next. Aqui também vou criar um Transform Set novo, né? Então não precisa ser o mesmo nome, né? Mas eu vou colocar aqui, acho que era Teste Cloud Campus, mas não precisa ser o mesmo. Tá? Aqui pode ser qualquer nome que vocês queiram, não precisa bater com o outro lado. Tá? Então, as configurações sim tem que ser as mesmas. Ok? Certifique-se novamente que o Transform Set que você acabou de criar é o que está selecionado. Dá Next. As redes que vocês querem proteger. Agora aqui no R2 começa na 2, é a rede local dele. E a rede remota vai ser a 1. 24. Next, ele gera para você dar um sumário, né, do que você fez. Não vou ainda clicar em Test VPN Connectivity, vou dar Finish, ele vai gerar a configuração, ele vai me mostrar tudo que ele gerou, muito parecido com o outro roteador, obviamente mudando os endereços, etc. E eu vou fazer o deliver disso para o R2. Deixa ele jogar isso daí para o R2, e aí agora eu vou olhar como está a configuração no 1 e no 2. Estou vendo ainda que o túnel está down, vamos ver se ele sobe. Né? Então clique em Edit aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu estou em R1 agora. Né? Agora eu vou usar o Test Tunnel. Né? Então Test Tunnel, ele vai então fazer o túnel subir. E aí a gente vai conseguir ver se está funcionando ou não. Clique em Start. Ele vai fazer o teste geral. Tá? Então ele testa tudo em cima da configuração. Então ele testa, por exemplo, interface status, configuração, parte de roteamento, NAT se tiver NAT, Firewall se o Firewall estiver habilitado. E aí o túnel não sobe, percebeu? Nesse lado aqui, no outro, provavelmente está down. Às vezes, pessoal, isso daí é só um delay na parte de os túneis, né, fazendo a negociação e etc. As duas pontas negociando tudo, né, chaves e certificados. E aí sim o túnel vai subir. Então, quando vocês tentarem isso a primeira vez, se der down, não desanimem, né? Tentem novamente. Cliquem em Start de novo e vejam se sobe. No meu caso aqui, infelizmente, não foi. Né? Perceberam? Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o processo de troubleshooting do CCP para ver se ele consegue descobrir qual que é o problema. Né? Então, eu vou falar para ele tentar gerar tráfego, né? Com destino a outra ponta, que vai ser o 254. Aqui. Ou seja, esta é a interface F00 de R2. E vamos ver o que acontece. Então, algumas vezes demora muito, algumas vezes não.
ele fez o troubleshoot e o túnel agora está up. Perceberam? Então se eu fizer o teste de novo aqui, o túnel agora está ok. Então minha VPN subiu, maravilha, era isso que eu queria. E agora o teste final é PC1 pingar PC2. Se os dois estiverem up, eu estou feliz. Significa que meu teste deu certo. Então vamos ver se agora vai. Pronto. PC1 pingando PC2, percebe? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, uma configuração relativamente simples de VPN, conectando R1 com R2, usando 100% CCP. Eu não usei uma linha de comando para configurar essa VPN. Obviamente, toda a parte de rede, etc., eu fiz na mão, mas mesmo porções da configuração de rede eu poderia ter feito usando CCP também, se eu quisesse. Mas o objetivo dessa demonstração era só criar uma VPN fim a fim, usando site-to-site VPN, conectando R1 e R2, simulando um ambiente público de conexão. Então, novamente, ESP1 e ESP2 não tem a menor ideia de onde estão as redes 192.168.2, 192.168.1. Tem total desconhecimento de causa aqui. Se eu tentar de novo, aqui em ESP1, acessar a console, Cisco, show, IP route, 192.168.1.0, nada. 192.168.2.0, opa, nada também. Redes não existem nos dois roteadores da ESP, que era esperado. Novamente, são redes frias, redes privadas. No ambiente real, isso nunca iria para frente. Vocês sabem disso. Então, a VPN feita, estabelecida aqui entre R1 e R2, é que está fazendo essa comunicação de fato ser possível. Então, novamente, o tráfego é criptografado na saída, na interface F2.0, e aqui na interface F2.0 de R2 ocorre então a desencriptação desse tráfego para que seja então encaminhado para o PC2 e vice-versa. Ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Novamente, vou colocar esse cenário para download, depois no blog eu coloco o link certinho aonde que vai estar. Então acessem depois o blog ccna.com.br. Acessem esse link e lá vai ter um post então endereçando essa demonstração com o link do vídeo e o link dos arquivos para vocês baixarem e tentarem implementar isso usando o GNS3 na casa de vocês. Ok? Novamente, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.